Vamos lá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu fiz aquele vídeo no escuro porque eu tô com crise de enxaqueca. Eu tive a enxaqueca pós-hack do parto do João e vira e mexe lá, né? Vem que vem com tudo, né? Infelizmente não tem controle, não tem o que fazer. O que eu poderia fazer para melhorar ela? Ter outro parto, tomar outra hack, né? Mas eu confesso a vocês que isso eu reconsiderei por muitos anos, porque a dor realmente ela é insuportável, né? Mas eu vi recentemente uma moça que morreu por complicações da hack, então eu sou um bicho cagão, né? Eu sou de tantas coragens absurdas e medos bobos, né? Então, assim, quando eu fiz o vídeo para explicar para aquela digníssima senhora que talvez nem sejam amantes, existe mulheres, gente, vou ser bem sincera falar pra vocês, que o cara não pode fazer assim, ó, ai, pronto, já tá pensando na amante. Tem mulheres paranoicas também. Eu lido com mulheres há 5 anos da minha vida com cartas, porém com o ser humano, mulher, eu lido desde os meus 11 anos e hoje eu tô com 42 anos. Por quê? Porque eu já trabalhei em boutique, eu já trabalhei em padaria com o meu avô, entendeu? Então eu já trabalhei em milhares de situações que eu sei reconhecer de longe quando uma mulher tá enlouquecida, quando uma mulher tá surtada, quando uma mulher tá, sabe, entre mil situações, né? A traição ela não é boa para nenhum lado, para ambos os lados, né? Como já dizia os livros espíritas da Zíbia Gasparetti, existe um maravilhoso de se ler, tá? Leiam, a leitura ela enriquece o nosso vocabulário, a nossa oratória e a leitura ela dignifica o homem, né? O que podem arrancar de ti? Tudo, menos o conhecimento, né? E dentro dessa situação, gente, o que acontece, né? A minha avó passou por um maus bocados, sim, né? Para mim hoje é muito triste, né? Eu ver tudo que a minha avó construiu sendo dilapidado nas mãos de uma outra qualquer. Porém, o que eu posso fazer se foram escolhas do meu avô? Tá pagando as consequências? Tá. Da forma como eu sonhei, da forma como eu gostaria, longe de ser, né? Mas fica aí para vocês, né, vamos se dizer assim, um pensamento, né? Nesse mundo ninguém é de ninguém. A minha avó morreu por amar demais. A minha avó se entregou para uma depressão. Ela não queria mais viver. Dói muito a gente pensar a respeito disso, né? Quando o meu filho nasceu, né? Eu era casada, eu estava dentro de um casamento de 8 anos. O casamento com o pai do meu filho durou 15 anos no total. Mas nós demoramos a ter filhos e o João veio 8 meses após o casamento. 8 meses, ó, perdão, 8 anos após o casamento. E naquela noite do parto, né? Só havia eu no pré-parto e eu no pós-parto, né? Ele ficou o quanto pôde, assistiu o parto, registrou alguns momentos do parto, né? Foi um bom companheiro, né? Naquele momento, né? Fez o que ele podia, ficou um pouco atordoado, porque sobe, desce, desce, sobe, para poder o convênio admitir, até porque no hospital que eu gostaria de ganhar o João, o convênio da empresa só liberaria se fosse de urgência e emergência, e foi o caso que aconteceu. O João parou de se mexer e nós fomos para o hospital. Eu, muito da gulosa, pensando na tortinha de frango com catupiry que tinha lá, né? E na Coca-Cola. O médico virou e falou assim: mãe, o bebê tá dormindo.
Vamos fazer, porque eles fazem o exame da cinta, que chama tocografia. Vamos comer um docinho e tomar uma Coca-Cola? O médico falava isso, gente. E eu falei pro médico, falei, doutor, eu antes de vir pra cá, eu comi uma tigela cheia de pêssego em calda com creme de leite e leite condensado. Então não é falta de adrenalina do açúcar no organismo, né? Por hipoglicemia, essas coisas, porque eu tenho tendência à hipoglicemia. E aí, meninas, o que acontece? Meninas, meninos que estão aí, né? Gratidão a todos e todas, né? Você sabe que a gente tá começando um canal novo, às vezes um pouco desanimador começar do zero, sabe? Porque foram 5 anos de luta, mas enfim, né? O outro continua na justiça e a gente tá na luta, né? E o que acontece, gente? Acontece o seguinte: quando o João nasceu, né? Obviamente houve alguma complicação que não falaram, né? Pouco colocaram ele próximo de mim, que estava lá, né? Deitada com os braços, né? Em posição de Jesus Cristo, né? Se é que vocês me entendem, com os braços abertos, presos, um por máquina de pressão arterial, outro por acesso venoso, ali de fácil acesso para o anestesista, caso houvesse alguma intercorrência com a minha pessoa. Eles encostaram o menino perto de mim, o menino veio tateando o rosto dele no meu, como ele faz até hoje, né? E levaram ele para a incubadeira. E aí me levaram, depois de terem feito a sutura, tudo, as limpezas, né, uterina, me levaram para o pós-parto. E lá o meu ex-marido não poderia ficar, né? Ali o meu coração se entristeceu, não por ele, né? Por ele não ter podido ficar, eu já sabia, era uma prática, eu já sabia, mas a minha alma só gritava uma única situação: será que eu ia ser suficiente para conseguir amar aquela criança, cuidar daquela criança e, além de tudo, dar o apoio, o amor e o sustento que ela merecia? A quem me faltava falta ali, né? A quem me faltava falta é bom, né? A quem me fazia falta ali era a minha avó, né? Claramente aquela dor veio avassaladora, né? As lágrimas desceram, as enfermeiras nem sequer viram, porque era madrugada, meu filho nasceu de madrugada, 3 horas da manhã, até que eu fui pro centro, né, pro pós-parto, era quase 4 horas da manhã, e lá eu fiquei até umas 6 e pouco, quando começou a chegar pessoas, né, que já tinham cirurgias agendadas para o pré-parto, para eles poderem, vamos supor, se arrumarem para subir, né, para o centro cirúrgico, né? A minha mãe, ela é viva, né? A minha mãe, ela é difícil de convivência, né? Uma pessoa complicada, né? A minha ex-sogra foi para lá também para dar alguns pitacos. Pela cara, vocês já sabem, né? Que tipo de pitacos, porque o nome do meu filho é João Vinícius. E na concepção dela, ela achava que João Vinícius era um nome de velho. Mas o nome do pai do meu filho é nome de cachorro. É Fred com Demudo Anderson, segundo nome, né? Então ali mesmo já tava ponto, estourar véia, estourar todo mundo, entendeu? Eu na gestação, eu peguei muita raiva do meu ex-sogro, né? O bichinho não me fez nada. Acho que é coisa de grávida, como o pessoal diz, né? Não sei. Quando o menino nasceu, passou. Ele estava com tuberculose naquela época em tratamento.
Foi um dos motivos que eu chorei muito um dia antes, porque o meu ex-marido colocou ele dentro do carro para ir atrás de um hospital lá na Vila Mariana, Hospital da Luz, e eu não queria ter meu filho ali. Passei um dia inteiro passando raiva. Hora médico fazia toque, falava que meu filho ia nascer ali. Hora médico fazia toque, falava que meu filho ia nascer de parto cesárea. Era para ir para casa, por fim mandaram ir para casa. À noite, na hora de ir para casa, uma chuva, então aquele ambiente do carro fechado, né? Uma pessoa, e mesmo que em tratamento da tuberculose, ele estava num ambiente fechado com uma gestante, que a gente sabe que não pode, né, gente? Mas enfim, não era culpa dele, não foi por esse o motivo que eu peguei raiva, eu peguei raiva bem antes de eu saber desse diagnóstico. É coisa de gestante mesmo. Hoje a gente se dá super bem. Ele é uma pessoa bacana. Ele é uma pessoa que, da família inteira do meu ex-marido, é o único que procura saber do neto, né? Que você vê ali verdade no coração daquele senhor fragilizado pela idade, né? Que é um avô de verdade, né? Entre tantas outras coisas mais. Do meu avô tem várias casas de aluguel, meu avô tem várias situações que poderia ajudar, né? Mas não ajuda por causa né? Não tem nem qualificação da senhora que faz parte hoje do convívio dele. Eu acho que eu não cheguei a citar tudo, eu encontrei ele aqui num negócio de serviço automotivo, que eu fui levar o carro esses dias. Ele todo cheio de si, ele fica muito feliz porque é a primeira neta, né? Envaidecido pela idade que ele tem, ainda ter netos, ver os netos, ver os bisnetos. Quando ele olhou pro meu filho, ele falou assim: como o moleque tá grande, né? Eu olhei para ele e falei: sim. Tirando dessa parte aqui, gente, para baixo, que ele é muito a cara do meu ex-marido, do pai dele. Daqui para cá, ele tem muito da minha mãe e do meu tio falecido, que era o filho querido dele, né? A altura também, porque o pai do João, ele tem a minha altura, né? Mas o meu tio falecido, ele tinha mais de 1,80 m. Então, assim, gente, eu vou falar para vocês. São desígnios da vida que não cabe a gente, sabe, julgar, né? Como a colega fez, de eu vou descobrir quem é amante, vou fazer vingança com as minhas próprias mãos. Nem eu, diante da alta magia, conhecedora de magias, com um aparato nas minhas costas, de uma espiritualidade que muitas vezes nem eu faço, né? Menção do que os meus são para mim, né? Essa falta que me supre da minha avó, essa falta que me supre de ter tido uma mãe decente, né? Literalmente, eu não faço esse uso pro mal. Eu procuro canalizar para ajudar pessoas, né? Porque eu tenho meu filho tem a minha herança espiritual. Eu não quero ensinar para o meu filho coisas que não se deve fazer, porque tudo que você faz um dia volta para você, né? E dentro dessa situação, fica aqui para vocês, né? O raciocínio do que? Certa vez, antes de eu me mudar, porque eu morava na casa que era da minha mãe, que era da minha avó, embaixo era onde minha mãe morava, mas quando a minha avó morreu, minha mãe se apossou da parte de cima. Então, o que aconteceu? Lá de cima, eu desci para a casa de baixo depois da separação,
Lá eu fiquei por 3 anos e pouco. Vocês viram que, né, quem acompanha o canal desde o começo. Não esse, gente, porque esse canal é o reserva, tá? Por conta do YouTube ter, né, sido hackeado, etc e tal. E eu simplesmente, vamos colocar assim, eu fiquei ali, né, com muitas lembranças, mudei por elas. Aquilo estava me fazendo mal. Além da convivência com a minha mãe ser dificílima, né? E dentro da questão, meu avô, quando eu fui mudar com lágrima nos olhos, falou assim pra mim: filha, por que você vai mudar? Se aí é de vocês. Falei: vô, nada paga o sossego da gente. Nada paga deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, né? E o meu avô, através de mim lá, deu uma reformada na casa, deu uma ajeitada. E a minha mãe, com seu gênio difícil, sempre colocando impedimento nas coisas para serem feitas, né? E eu falava para ela: deixa de ser besta. Isso daí é seu. É direito seu. Ele não vai estar gastando a mais do que ele deveria, né? Se ele tá fazendo, é porque Deus de alguma forma tocou no coração dele, deixa ele fazer, né? Mas como a minha avó já dizia, a minha mãe, ela é ruim até para ela própria, né, gente? Então são partes de coisas que eu já passei na minha vida, que lá dentro dessa reforma era muito engraçadinho, né? Eu acompanhei o tempo todo, né? Porque se precisasse de alguma coisa eu tava ali, né, com telefone, né, com destreza, pensando mais rápido do que eles, porque os pedreiros do meu avô são tudo senhorzinho. São tudo senhorzinho. Seu Chico marceneiro, seu João também, marceneiro, amigo do seu Chico. E o seu Chico um dia virou para mim e falou assim, bateu no meu ombro e falou assim: minha filha, eu vou dizer uma coisa a você. De todos esses anos que eu conheço o Toninho, que ele era conhecido como Toninho porque ele tinha padaria, né? De todos esses anos que eu conheço o Toninho, há duas maneiras de se lidar com o Toninho. Uma é fazer, apresentar a nota e tá aqui, paga. E realmente era assim que a minha avó fazia e é assim que eu aprendi com ela a lidar com ele. E a outra parte da história, né, era ouvir o Toninho reclamar, né, que a minha avó sim, que era mulher de verdade. A Lourdes, que era mulher de verdade. E aí, lógico, como chorona, né? Como eu sou chorona, né? Eu falei: seu Chico, pena que ele viu isso tarde, né? Pena que ele percebeu isso tarde. E um dos dias lá, meu avô tinha uma honra muito grande, porque meu avô é um homem honrado. Apesar dos seus erros, ele é uma pessoa honrada, digna. Ele é uma pessoa cujo ele só foi embora de casa 3 anos depois da morte da minha avó, né? Foi quando meu tio, filho deles, faleceu de uma diabetes emocional, né? E para ele ali acabou a vida dele, né? Houveram algumas coisas no cemitério também, que não convém ao caso a falar agora. Uma hora eu conto para vocês, né? Quando eu estiver menos chorosa, porque tem que encenar, chega a ser engraçado. Mas por fim, dentro da situação, o seu Chico falava para ele assim: seu Antônio, o senhor não valorizou. A grande mulher que a Dona Maria era do seu lado, Dona Lourdes era do seu lado, né? Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Ela não vai levantar mais aquela sepultura fria, né? E isso, lágrimas desceram do olho do meu avô, né? E ali ele percebeu a burrada que ele fez. Gente,
Dessa vez que essa mulher citou que eu estava pagando por o meu filho ser autista, essa vulgo amante do meu avô, para não citar o nome, né? Eu só virei para ela e falei para ela assim: se a gente for pôr na balança, né? Os pagamentos, as contas, os podres, né? Te garanto que a sua lista é imensa, não é verdade? O meu filho nasceu autista, o meu filho não nasceu deficiente, o meu filho não nasceu louco, perturbado, e nem outras coisas mais que não convenha falar, tá? Até porque eu também não tenho preconceito de nada, né, gente? E aquilo eu virei pro meu avô quando eu encontrei aqui no bairro, eu falei: vô, eu não tenho ido lá ver o senhor porque aquela mulher disse isso, isso, isso. Eu conheço o meu temperamento. Eu posso ter cara de pacata, de boba, né? Mas para me meter a mão na cara dela não custa duas palavras. E eu não concordo do modo como ela trata o senhor. E para mim arrumar encrenca é um dois. Naquele dia eu já engrossei com ela, eu falei assim: escuta, que porra tá acontecendo aqui? Porque se o problema é cuidar do meu avô, que está com 18% do rim dele funcionando, que se chegar a 20 ele vai ter que ir para hemodiálise, ela chegou a falar, gente, na minha cara, que se ele chegasse a uma hemodiálise, ele citou que ele iria se matar, né? E eu respondi para ela assim. Aí não, ela virou e ainda falou assim: eu não quero isso aqui. Se isso acontecer, ele que vai fazer na sua porta, das suas irmãs ou da sua mãe. Agora, quer dizer, roeu todos os bens materiais dele, fez falcatrua até dizer chega, inclusive a padaria que era negócios, que era da minha avó com ele, apareceu no nome dela, e isso eu tenho bem guardado, porque no momento oportuno eu vou para cima com advogados, tá? Porque a minha mãe é um aruá sem tampa, mas eu não sou. E não é por bem material não, gente. É pela honra do nome da minha avó. É pelos anos de trabalho do nome da minha avó. É pelo meu tio ter morrido praticamente atrás daquele balcão da padaria também. E se eu não tivesse saído, eu não estaria aqui para contar para vocês esse tipo de relato, né? Então é que nem eu falo para vocês, né? Há pessoas e há pessoas. Há amantes e há amantes, né? E nem tudo é culpa da mulher ou do homem, do amante. Eu acredito que até pior uma mulher quando ela entra atrás de uma situação, né, de traição, de amante. Não julgo ninguém, porque cada um sabe o que passa, né? Eu acho que um casamento, para chegar a esse ponto, é porque as coisas ficaram ruins demais da conta, né? E todo mundo tem o direito de ser feliz. Mas ser feliz sem magoar o próximo. Ser feliz sem trair ninguém, né? Ser feliz sem magoar ninguém. Sem destruir uma família inteira por causa disso. Pensem sempre nos atos de vocês. Na hora da cama é maravilhoso, é oba-oba, é alegria, é felicidade. Agora, fora da cama, é uma vida inteira que se arrasta para a lama, né? É uma família inteira que se desestrutura, né? E o que você está querendo deixar de legado para os seus? O que você está querendo deixar de memória para os seus? Ah, minha família prestava. Meu pai era isso, minha mãe era aquilo, fulano era aquilo outro. Não pensa assim. Faça o melhor. Os nossos filhos são espelhos nossos.
Os nossos filhos são exemplos nossos, entendeu? Então, façam as coisas com carinho. Pensem com carinho antes de vocês colocarem, né? Como que eu posso explicar para vocês? Certas situações em jogo por causa de uma noite de prazer, tá bom? Então é isso, meus amores. Mais uma vez, gratidão, axé. Desculpa as emoções, porque tocar nesse assunto para mim não é uma ferida cicatrizada, né? Não do meu casamento, não, porque não dava. Para mim, tanto faz como tanto fez. Agora, se eu for enumerar as coisas que o meu ex-marido fez pro filho, realmente é triste. Só que a velhice dele vai chegar. A conta dele vai chegar, né? E entre estar ao lado de uma mãe que chorou, que sofreu, que passou 25 dias de UTI com o filho. Muitas pessoas não sabem que eu fiquei 25 dias dentro de uma UTI com o meu filho. Mas eu fiquei. Muito pouca gente sabe. Só aquelas clientes assíduas mesmo, né? Que foi do outro canal, né? Gente que sabia que eu estava ali, porque elas estavam sempre em contato comigo via WhatsApp, né? Jogando. Mesmo assim, eu não deixei de trabalhar, mas passamos por mais essa. Logo na sequência do luto do autismo, que foi final de 2022, enquanto eu tive o luto do autismo, 3 meses de pneumonia, que não tinha Cristo nem remédio que sarasse, né? São doenças emocionais. Como eu sou mestre Reiki, a gente lida também com a medicina chinesa, né? E quando meu filho teve o ano seguinte, né, final de dezembro de 2023, eu mal tinha curado a pneumonia, vem a paulada da miocardite. Nessa parte eu ainda tive ali, né, um problema que eu travei o ciático, eu não conseguia andar. Mesmo assim, eu permaneci 23 dias com ele na UTI. Ah, era você que estava na UTI? Não. Eu era acompanhante, eu era aquela que dormia à base de Tramal, à base de Rivotril. Já havia tomado 2 doses de morfina que quase me matou porque caiu minha glicose, muito feio mesmo. E enfim, né? Cá estou para contar para vocês isso, tá bom? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, axé. Aqui tá muito frio, gente, muito frio mesmo, entendeu? Então eu tô sapeando alguns vídeos para postar para vocês aí nos temas, porque os nossos vídeos são atemporais, não tem data, por isso que não é colocado data. E eles são vídeos que vocês se conectar, vocês obtêm a resposta de vocês, né? Lá embaixo tá insuportável de ficar, gente, muito gelado. Não sei se foi uma cortina blackout que eu coloquei, mas também, né, não tá entrando ali o calor, né, o sol para aquecer o cômodo. E a gente volta, tá bom? Beijos a todos, gratidão, axé. E contem sempre comigo. Até mais.